Olá pessoal, graça e paz. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para começar mais uma aula de inglês na nossa turma e vou convidar você que vai assistir comigo a fechar os olhos para iniciar esse momento com uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, porque Tu és bom, porque a Tua fidelidade dura para sempre, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza e porque, Senhor, Tu és bom o suficiente para compartilhar conosco conhecimento, sabedoria, informação. Ilumina nossas mentes agora, Pai, para que nós possamos aprender um pouco mais dessa língua nova que é o inglês, nos faz ter contato com ela, nos dá a oportunidade de praticá-la e também para usar o que nós estamos aprendendo para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, pessoal. Nós estávamos na semana passada naquela folha de exercícios para podermos continuar praticando a parte do Simple Present, ok? Eu quero terminar essa folha com vocês hoje e já darmos início, se tudo der certo, na matéria do passado, ok? O Past Tense. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso e acredito que hoje ainda a gente consiga dar uma olhada nas principais regras, nos principais objetivos, nos principais usos do passado, ok? Mas, por enquanto, nós vamos começar dando continuidade à nossa folha de exercícios do presente, porque é muito importante para nós passarmos para o passado. Vocês vão ver que é essencial a gente ter presente, especialmente por causa do trabalho com os verbos auxiliares, ok? É muito, muito necessário mesmo. A gente não consegue passar para a segunda coisa sem ficar bem na primeira. Só uma coisa, nós vamos ter ainda dois aspectos do presente depois do passado. Só que aí vai inverter a coisa, porque para nós podermos entender melhor o present perfect e o present perfect continuous, nós vamos ter que ver um pouquinho do passado, ok? Então nós vamos lá e vamos voltar depois. Mas tudo bem, não é para agora isso. Vamos partilhar aqui a nossa tela para começarmos na nova bateria de exercícios que nós temos na nossa folha de presente, ok? Olha lá. Fill in the blanks. O que é fill in the blanks? É preencha, fill in é preencher. The blanks, as lacunas, as partes, né, vazias. With the simple present tense of the verbs in parentheses. Preenche as lacunas com o passado, desculpem, o presente simples dos verbos em parênteses. Então, aqui é muito simples. Basicamente, a gente vai ter que fazer, vocês que estiverem com ele impresso, vocês vão precisar ou riscar ou escrever de volta. Eu aqui simplesmente vou apagar, ok? Então, olha. I blank to school with my sister. Ou seja, o verbo é to go, e nós precisamos saber se a forma correta aqui é goes ou go, ok? E como é que a gente sabe disso? Com o sujeito. No caso aqui, o sujeito é o eu, I. Para a escola com minha irmã. To school with my sister. Ou seja, eu vou para a escola com a minha irmã. Qual é a forma correta disso? É o go. Ok? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Ok? Então, esse aqui é bem simplesinho mesmo. Vai ser fácil a gente fazer. Segunda, he blank a book. E o verbo é to read. Verbo ler. Ele lê um livro. No caso aqui, ele, terceira pessoa do singular. Qual é a forma correta para a gente usar? Reads. Ok? Então, nós vamos aqui com o reads. He reads a book. Próximo. Mary blank no German. Aqui é interessante porque eles fizeram nesse exercício, eles fizeram uma pegadinha com a negativa só com o verbo auxiliar. Perceberam? No caso aqui, olha,
Nós temos Mary sabe alemão. Só que é uma negativa. E a gente precisa saber o que que é. Se é do not ou does not. Ok? No caso aqui, Mary é ela. She does not know German. Does not. Vamos lá. Salve, meu irmão. Boa tarde. Primo? Tá por aí, meu irmão? Tá sem som. Olá, meu amado. Ô, meu queridão, como é que você tá? Estamos aqui na Inglaterra. Estamos aqui no aeroporto. Beleza. Estamos carregando aqui estamos no deck, no gate de load, de carregamento aqui da mercadoria. Eu acabei de Uhum. estacionar, então estou esperando o pessoal chamar. Aí quando. Ok! Ó, preciso sair. Daqui a pouco eu entro de novo. Vai lá, um abraço. Ai, esse primo. Bom, vamos embora. Então, aqui, voltando, Mary does not know German, que afinal de contas nós teremos a negativa do simple present para o verbo to know, então é Mary does not know German. Número 4. He blank very fast. Ele alguma coisa muito rápido. O verbo to type foi-se o tempo em que era datilografar, né? Agora nós temos o verbo digitar, que é o que se faz no computador, e é o verbo to type, ok? É o verbo digitar. Se nós estamos aqui com uma terceira pessoa do singular, o que vai acontecer é que o verbo é types. He types very fast, ok? Quinto, they blank baseball in the field. Eles jogam. Play, né? No caso aqui, baseball é o verbo, pede o verbo jogar, né? Porque play pode ser tocar uma guitarra, pode ser brincar num campo. No caso aqui, o verbo é jogar. Eles jogam beisebol no campo. They, terceira pessoa, mas é a terceira pessoa do plural. É o eles. Então, o que que vai acontecer? Vai manter a forma básica do verbo. Opa, desculpa. Vai manter a forma básica do verbo. They play baseball in the field. Próximo. John blank hard. E o verbo é trabalhar. Verbo to work. Bom, John, muito fácil, é ele. Ele, terceira pessoa do singular, ganha o S no final. E nós temos a forma verbal works. Ok? Próxima. We blank slowly. E o verbo é to walk. Walk é caminhar. Nós caminhamos slowly. Slowly é devagar, ou melhor, de forma lenta, né? Devagarmente, lentamente. Lentamente fica mais apropriado para o nosso português. Então, o que é que nós temos aqui? Nós caminhamos lentamente, de forma lenta. E o verbo to walk, quando está na primeira pessoa do plural, no caso nós, o que que acontece? Mantém a forma básica, we walk slowly. Próxima. Eu fiz aqui uma besteira. Aqui, English. Palavras em inglês relativas à nacionalidade, a idioma, a toponímios em geral, né? Regionalidades, normalmente é com letra maiúscula, tá bem? Escrevi aqui com minúscula, já corrigi. Próxima. They blank English very well. Eles, e o verbo é to speak. Eles falam, né? They é eles. Eles falam inglês muito bem. They, terceira pessoa do plural, desculpem, mantém a forma verbal. They speak English very well.
Número 9. She blank a car. Ela drive ou drives, no caso aqui é o verbo conduzir, dirigir, um carro. Então, ela dirige um carro. Temos aqui ela, terceira pessoa do singular, muda para drives. She drives a car. Ok? Vou pedir desculpa para vocês, mas é porque agora há pouquinho me caiu um cisco no olho aqui. Tá bastante irritado. Vamos embora. Aqui nós temos Jane blank a book. E o verbo é to buy. Buy, comprar. A Jane compra um livro. A Jane, ela, terceira pessoa do singular. Então, nós temos buys a book, ok? Reparem que aqui, só para lembrar, é um verbo terminado em Y, mas não, antes do Y não tem consoante, tem uma vogal. Então, a gente não transforma esse Y em IES. Se fosse study, por exemplo, é studies, né? IES no final. Aqui, o verbo é to buy, então, B-U-Y, nesse caso, só ganha realmente o S normal, ok? Número 11, bats, o verbo é to sleep during the day. Morcegos, o nome bat é morcego, Batman, né? E bats, no plural, morcegos. Só aí já diz tudo, porque afinal de contas, bats no plural, nada que tem no plural ganha o S no final das contas, para poder fazer o presente. Nós aqui estamos falando da terceira pessoa do plural. Então, mantém a forma verbal normal, bats sleep during the day. Isso aqui é um pouco confuso para a mente da gente que fala português. Por quê? Normalmente a gente pensa no bats plural, o verbo vai para o plural, né? É uma coisa muito instintiva nossa. Então, muita gente confunde e coloca bats sleeps during the day, ok? Mas está errado. Na verdade, o que tem que pegar mesmo é a forma verbal inicial, tá bem? Aqui, who blank at the door? Esse aqui é interessante, por quê? Porque o verbo é bater, knock, bater na porta, né? At the door, na porta. Quem é que está batendo na porta? Isso é claro, é o que a própria pergunta quer saber, mas eu estou dizendo na estrutura da frase, sem querer saber quem está do lado de fora da porta, mas na estrutura da frase, quem é o sujeito? O sujeito é a palavra quem. Alguém bate na porta, eu bato na porta. Quem bate na porta? É sempre aquela pessoa responsável pela ação de bater. No caso aqui, é uma interrogativa, porque nós não sabemos, e no caso aqui, o quem está fazendo o papel de sujeito. Esse quem fazendo o papel de sujeito vai jogar para a terceira pessoa do singular. É importante isso. É como se fosse um ele. Ele bate na porta. Então, se a gente faz a analogia com a terceira pessoa do singular, who knocks at the door, com S no final, porque é a terceira pessoa do singular, ok? 13. The teacher praise ou praises the students. O verbo to praise, ele normalmente é usado no contexto de elogio ou louvor, no que diz respeito a uma sala de aula aqui, né? É elogiar. Se fosse num conceito de culto, seria louvar, ok? Então, nesse caso, nós vamos entrar aqui como the teacher, ele ou ela, né? Terceira pessoa do singular, praises the students, ok? Bom, vamos lá continuar. Número 14. Aqui nós temos minha mãe, my mother, blank, me a story every night. E o verbo é to tell. Tell é contar.
Numa possibilidade menor, porque hoje em dia já não se usa mais, esse contar também é com relação a dinheiro, tá? Tanto que, em inglês, multibanco é ATM. O que é ATM? Automatic Teller Machine. Só como um conhecimento aleatório, né? Automatic Teller Machine. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para ficar no mesmo. O que é isso? Automatic Teller Machine, ATM. Máquina contadora automática. Contadora de contar dinheiro mesmo, ok? Então, quando você vai a um multibanco, você vai a um ATM, normalmente quando a gente está... Até aqui em Portugal mesmo, a gente vê muito em algumas máquinas de multibanco, porque é referência justamente para quem fala inglês, né? Então, tá lá, ATM, Automatic Teller Machine, a máquina contadora de dinheiro automática, tá? Alguns caixas de banco antigamente também eram chamados de teller, então o contador automático vem daí, tá? Mas aqui nesse caso, como na maior parte das vezes, vocês vão ver que tell é contar, no caso é contar uma história. My mother tells me a story every night. Como é que a gente faz isso? Simples, a gente já viu várias vezes. Minha mãe, qual é a função dela aqui? Qual é o cerne da questão? Funciona como ela, né? Terceira pessoa do singular. Então, my mother tells me a story every night. Próxima, número 15. David blank a glass. E o verbo é to break, quebrar. Ok? Então, o David quebra um vidro ou um copo, porque a gente não tem uma referência direta ao significado da palavra. Glass pode ser vidro ou pode ser copo. Então, vamos usar copo, que é melhor, tá? Se fosse vidro, talvez quebrasse uma vidraça, window pane, alguma coisa assim, mas então vamos usar como copo. E também não vai influenciar tanto porque vai ser o objeto da ação, né? No caso, quem mexe com o verbo aqui é o sujeito. David, terceira pessoa do singular, breaks a glass, com o S no final, tá bem? Próximo. The farmers, no plural, blank in the sun. Os fazendeiros, alguma coisa, no sol. Esse verbo to plow é arar, né? Fazer, cultivar no campo. Então, os fazendeiros cultivam no sol. E como é que funciona isso? The farmers, terceira pessoa do plural, desculpem. Os fazendeiros, é plural. Eles, se é eles, mantém a forma inicial do verbo, então é plow sem o S no final, ok? Se fosse o fazendeiro, um só, ia ser plows in the sun, ok? Vamos lá. Ele prepara para o exame. He prepares for the examination. Como é que funciona isso aqui? O verbo to prepare, ele tem dois aspectos de uso, ok? Significa preparar do mesmo jeito, só que nós em português, quando nós falamos que ela prepara a comida, usando especificamente o verbo preparar, ou prepara o caminho, né? Preparar o caminho do Senhor, por exemplo, é prepare somente. Só que quando ele se prepara, é muito raro da gente usar esse se, esse pronome reflexivo, tá? Então, é a mesma forma, ele prepara para o exame, ok? Fui claro nesse sentido? Porque se fosse, por exemplo, se machucar, é hurt himself, ou eu me machuco, I hurt myself, né? A mim mesmo. Então, esse se prepara teria que ser ele prepara a ele mesmo. Só que esse himself
para o verbo preparar não é usado, ok? Então, quando é ele prepara a comida, he prepares the food. Quando é ele prepara para o exame, he prepares for the examination. E aqui eu já dei a resposta para vocês, né? No caso aqui, terceira pessoa do singular, prepares, ok? Ele se prepara para o exame, para a prova, para o teste. Então, aqui, o interessante é justamente isso que eu falei para vocês. Não pede o himself, que seria pedido por outros verbos na reflexiva e por o próprio verbo preparar-se, né, no português. Lá, para esse verbo, não tem isso, ok? Número 18. They blank home early. E o verbo é to return, retornar, voltar. Então, eles voltam para casa cedo. E aqui tem uma outra curiosidade para a gente ver. Quando diz respeito a casa, home, lar, né? Eu até já mencionei aqui a diferença entre casa e lar para vocês. Casa é a construção. Home, lar é o ambiente, aquilo que acontece dentro da casa, a convivência familiar e por aí vai. Aqui ele não está dizendo que voltou para a construção da casa, ele voltou para o lar dele, né? Nesse caso, você ir para casa, voltar para casa, não pede preposição. Normalmente, quando você vai a algum lugar, você vai para algum lugar, né? Em inglês também é assim. I go to Lisbon. I return to Lisbon, ok? Só que, nesse caso, na palavra específica home, isso não é usado. Então, é I go home, I return home, ok? É uma particularidade do inglês que eles usam assim. É, E aqui nós temos o sujeito eles, they, terceira pessoa do plural, return home early, ok? Próximo, monkeys, blank, bananas. Os macacos gostam de bananas. No caso aqui, o verbo to like é gostar. Então, quem gosta? Os macacos. Macacos, terceira pessoa do plural. Mantém a forma verbal original. Monkeys like bananas. Ok? E o 20, para a gente fechar essa bateria de exercícios. My mother blank tea in the morning. O verbo é to drink, beber. A minha mãe bebe chá de manhã. Minha mãe, ela, terceira pessoa do singular. Então, recebe a partícula do S no final. Então, nós temos aqui: My mother drinks tea in the morning. Ok? Muito bom. Aqui nós temos uma terceira bateria de exames, de exercícios, também com 20, ok? E é bastante importante a gente tentar pegar ele também. Aqui vai ser basicamente igual ao primeiro, tá? Porque vai dar os elementos que que precisam ser incluídos na frase, e nós vamos colocar eles na forma de positiva, negativa, interrogativa, de acordo com o que a frase nos pedir, tá bem? Vamos lá. Eu tenho tido um pouco de problema, por isso que eu estava até adiantando isso antes da aula, porque eu não sei por que o Google Docs está me traindo aqui nesse sentido. Queria ver o que está acontecendo, mas tudo bem. Vou fazer assim. Boa. Aqui, olha. hum, Fill in the blanks with the
correct simple present form of the verbs. Ok? Número 1. Law. I. Como é que funciona essa aqui? Já está no exemplo. I don't mind it. Por quê? Porque nós temos aqui a negativa e o verbo to mind. Ok? Então, deixa eu só mexer aqui. Don't mind it. Número 2. Agora aqui a gente já começa a saber, a ter que fazer, né? We blank. Só fazer uma. All been through it. E aqui o verbo é to have. Isso aqui vai ser uma forma verbal que a gente vai ver depois. É aquela questão do presente perfeito que eu falei para vocês, né? Present perfect, que a gente precisa ter um pouquinho de noção de passado para poder saber fazer ele direito, ok? Mas aqui eu não quero que vocês vejam o passado perfeito, que seria essa forma verbal aqui. O been. Been é o particípio, tá? No português seria o particípio do verbo to be. Por quê? Porque aqui o sentido dessa frase é que todos nós já passamos por isso. Be through. To be through é atravessar ou passar por alguma coisa. Só que aqui ele está usando uma forma verbal que a gente não conhece, porque é o auxiliar mais o verbo no passado. Só que aqui a gente consegue entender o auxiliar, pelo menos. Por quê? Porque nós, se o verbo é to have, nós temos estado através disso. Fica feio, fica forçado, mas a tradução literal dessa frase é: nós temos todos estado através disso, ou temos todos passado por isso, já passamos por isso. Mas aqui o verbo que a gente usa é o to have no presente. Vamos ver isso depois. Mas o importante aqui é we. Qual é a forma verbal do verbo have que a gente vai usar do lado do we se é no presente? We have. We have all been through it. Ok? Nós todos já passamos por isso. Terceiro. Lacuna of the lines. E quais são os elementos que a gente tem que colocar aqui? What you. Opa, desculpa. Think. E a interrogação. Como é que vai funcionar isso aqui? Simples. Nós temos um pronome interrogativo, o que? Isso eu já expliquei para vocês, que seria o objeto da ação de pensar. O verbo é pensar, né? O sujeito é você. Então, o que você pensa das linhas? Isso aqui pode ser linha de trem, pode ser linha do caderno, pode ser um monte de coisa. Não é essa que não é isso que me preocupa. A noção aqui é que a gente tem que entender direito como é que funciona o sujeito com o verbo. E aqui, ainda com o objeto, que é o pronome interrogativo. Por ser pronome interrogativo, ganha proeminência, vai para o início da frase, né? Que é aqui, vamos fazer assim, olha. O que você pensa, ou o que você acha, né? Opinião
das linhas. Você é o sujeito, acha é o verbo. Quem acha, acha alguma coisa. No caso aqui, o que ele acha, né? Então, você acha o quê? O objeto é o quê? Então, nós temos aqui um pronome interrogativo que funciona como objeto, como complemento do verbo. Esse das linhas é um outro tipo de complemento, mas a gente não vai ver gramática portuguesa aqui agora. Mas aqui o importante é o seguinte, e nós temos uma interrogativa, né? Antes de qualquer coisa. O pronome vai vir para o início, deixa eu botar em maiúsculo para ficar mais destacado. Interrogativa, a gente usa o verbo auxiliar. Lembra? Aqui no caso, olha, é uma negativa que a gente vai usar o verbo auxiliar também. Esse law, I don't mind it. E aqui o que a gente vai fazer? A gente coloca a interrogativa, o verbo auxiliar, no início. What do, depois o sujeito you, e depois o verbo principal. Por quê? Aí, epa, desculpa. Você, você acha mais gente. É que esse teclado eu não consigo me adaptar a ele de jeito nenhum. Eu vivo me pregando peça. Acha das linhas. Você acha o que das linhas, certo? O que que a gente faz? Em inglês, you think what of the lines, certo? Por que que eu estou colocando isso aqui? Essa aqui é a frase, you think what of the lines. Lembra que eu falei que aqui fica um verbo auxiliar escondido? You do think, né? Para fazer a interrogativa, a gente joga ele para cá. Do you think? E como tem a interrogação, a gente coloca o what aqui antes de qualquer coisa, tá bem? Só para demarcar o que vocês não podem esquecer. What do you think of the lines? Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Já tiramos bastante coisa. E aumento aqui para baixo. Epa! Tem que tirar do um a menos. A gente fazer as coisas ao vivo é assim mesmo, desculpa, tá? Bom, I blank where you found the money. Not see. Que é isso? O verbo vai ser uma negativa e a ação é ver. Eu, tal, 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 onde você encontrou o dinheiro. Está quase acusando a criatura, né? Por quê? Se é o verbo ver na negativa, é eu não vejo onde você encontrou o dinheiro. Ou seja, tem alguma falcatrua aí, né? A ideia é essa, a pessoa não está conseguindo entender de onde surgiu aquele dinheiro. Se aqui é o I e eu quero uma negativa do verbo ver, o que que a gente faz? I don't see where you found the money. Eu não vejo onde você encontrou o dinheiro. Ok? Bastante interessante isso aqui, porque não é um verbo que a gente costuma usar nesse sentido no português. Eu não vejo. Normalmente é eu não entendo, né? Eu não percebo. Não percebo é só em Portugal. No Brasil a gente fala eu não entendo, não consigo entender, né? E aqui eles usam o verbo to see. Eu não consigo ver. I don't see.
mas é diferente, mas é assim que funciona, tá bem? Vamos avançar. Número 5, now, blank, of that. E uma interrogação. O que nós temos? What you think. Então, interrogativa com pronome interrogativo. Quando o pronome interrogativo está aqui, ele vai para o igual. Seria alguma coisa assim, e agora? Então, né? Foi colocado antes de tudo. Só que é uma inversão de ordem também. Mas já que esse aqui já entrou, deixa ele quietinho lá e vamos continuar a trabalhar com o que a gente tem. Se o verbo está se a frase está na interrogativa, nós temos que ter o verbo auxiliar. Então vamos fazer o seguinte: o pronome interrogativo vem antes de tudo, what. O verbo auxiliar para you. Vocês lembram? Do ou does. Verbo auxiliar para todas as pessoas é o do. Todas menos a terceira do singular. O verbo auxiliar do para a terceira pessoa do singular. Ele, ela, isso. É o does. Isso a gente viu na aula passada. Então, aqui, what. Deixa eu colocar em maiúscula, né? What do. Depois vem you think of that. Agora, então, o que você acha disso? Tá? Percebam que aqui é mais ou menos a mesma coisa. What do you think of the lines? What do you think of that? Certo? A estrutura é a mesma, só para a gente realmente marcar como é que as coisas estão funcionando aqui. Vamos lá, continuando. Número 6. I, blank, any, for myself. É uma negativa com o verbo want. Então, o verbo want é querer. Não querer. Quem é que não querer? Eu. Então, eu não quero nenhum qualquer, mas quando o N vai numa frase negativa, ele dificilmente faz como qualquer, ele faz como nenhum, ok? Então, eu não quero nenhum ou nada disso para mim mesmo. Ou seja, não quero nada para mim. Tem aquela música no Brasil, né? Que fala, não quero nada para mim. E aqui a gente vai colocar negativa, don't ou do not, colocar abreviado, né? Contraído, don't, e o verbo, que é o want. Detalhe que quando a gente. Pessoal, pronto, é o primo dizendo que não vai poder assistir a aula. Quando nós temos a negativa, mesmo que seja na terceira pessoa do singular, o verbo não ganha S. Quem ganha S é o auxiliar. Então, se fosse aqui he, seria he doesn't want any for himself, ok? Se fosse aqui o he. Assim ficaria he doesn't. Não é he does not wants, né? O S sai do want e vai para o does, ok? Então aqui é o I. I don't want any for myself. Eu não quero nenhum para mim mesmo, ok? Então vamos aumentar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho. Número 7. Blank. Opa. Me, sou. Olha que legal, né? Só duas palavrinhas.
Mas vamos entender o que está querendo dizer aqui. Aqui nós temos o why, que é o porquê da pergunta, ou seja, estou querendo saber a causa. You vai ser o sujeito da frase, você. Not, vai ficando complicado. Tell. E a interrogação. A interrogação já está incluída na frase, né? Mas tudo bem. Então, aqui, olha, porquê da pergunta você não contar? Me so. Me so aqui é isso para mim, dessa forma para mim. Ok? Vamos entender como é que funciona isso. Então, a causa. Por quê? Numa pergunta, pronome interrogativo ganha proeminência, vai para o início da frase, assim como a nossa língua no português. Então, nós vamos colocar o why antes de qualquer outra coisa. Why. E agora nós temos uma pergunta com verbo auxiliar na negativa. E como é que a gente vai fazer isso? Why don't you tell me so? Por que isso? Que aqui, lembra daquela regra da interrogativa negativa, né? Nós temos you tell me, você diz para mim. Na positiva, afirmativa. Na negativa, you don't tell me. Tem a partícula, né, contraída, do mais o not, don't. You don't tell. Quando eu quero fazer uma negativa interrogativa, eu pego o don't e jogo para antes do sujeito. Então, don't you tell me, você não me conta? E temos aqui a partícula não, desculpa, o pronome interrogativo. Por que você não me conta? Why don't you tell me? Esse so aí é um recurso de ênfase. Por que você não me disse isso? Por que você não me disse que era assim? Tá? A ideia é mais ou menos essa. O importante aqui é a gente saber a ordem correta desses elementos. Why don't you tell me so? Por que não você conta para mim isso? Em português fica completamente sem pé nem cabeça, né? Mas essa é a ordem que eles usam, certo? Então, passando mais para baixo. Número 8. I blank anything about this. E nós temos uma negativa com o verbo to know, ou seja, eu não sei, I not know anything about this. Lembra que eu falei agora há pouco que o N na negativa tem a ideia de nenhum, né? Ou seja, eu não sei nenhuma coisa. Thing é coisa. Anything aqui é nada, nenhuma coisa, coisa nenhuma. About this, sobre isso. Então, o que eu tenho que colocar aqui? A negativa do verbo to know para o sujeito I. Então, I don't know anything about this, ok? Não é doesn't, porque doesn't seria ele, ela ou isso. He doesn't know anything about this. It doesn't know anything about this. Ou she doesn't know anything about this. Todas as outras formas é don't, ok? Então, I don't know anything about this. Próxima. 9. So, I blank myself into a tree. E o verbo é to get.
Esse get aqui é mais ou menos a nossa palavra coisa, né? O sentido de servir para muitos objetivos diferentes. Quando não tem o verbo certo, normalmente a gente coloca o get também. O que que nós fazemos? Então, eu me enfiei em cima de uma árvore, tá? A ideia é essa. Eu me coloco em cima de uma árvore. Aqui é o tipo de situação que a pessoa está fazendo um relato de algo que aconteceu no passado, mas usa o verbo no presente. Mais ou menos aquilo que a gente já conversou na semana passada. Ah, então eu chego para o fulano e falo que ele está errado. Mas isso aconteceu na semana passada. Mas ainda assim está sendo usado o verbo no presente, ok? Então aqui eu me arranjo, eu me enfio, me coloco, me meto a mim mesmo dentro de uma árvore, ou em cima de uma árvore, né, no meio da copa da árvore. Então, aqui, a forma verbal vai ser a básica. I get myself into a tree. Eu me arranjei de enfiar lá dentro de uma árvore, ok? Ou dentro do tronco de uma árvore, se fosse oco, né? Mais ou menos esse é o objetivo. Vamos aumentar aqui e diminuir aqui. Olha, nós já vimos que alguém está perguntando sobre dinheiro. I don't see where you found the money. Aí a outra frase diz: eu não quero nada disso para mim mesmo. E depois, I don't know anything about this. Eu não sei nada sobre isso. E agora nós vamos de novo bancar o inocente. Ó, upon my word, te dou a minha palavra, né? Sobre a minha palavra, I blank, not know. Que é isso? Eu, negativo do verbo to know, mais ou menos aquilo que a gente já viu. I don't know. Mas olha só o sentido engraçado que fica na frase, já continuando, né? Te dou a minha palavra que eu não sei. Será que está falando do dinheiro até hoje? Né? Até agora? Não sei se foi tirado, porque isso aqui eu peguei, essa bateria de exercício eu peguei da internet, né? Talvez eles tenham pegado de um texto e foram selecionando frases e tá alguma coisa relativa a divide dinheiro por aí, tá bem? É só para dar um contexto que é interessante. Número 11. I blank that kind of man. Not understand. Understand é entender, ok? Então, eu não entendo aquele tipo de homem. Mesma coisa de sempre, primeira pessoa do singular, não precisa mexer no verbo, mas entra o auxiliar, né? I don't understand that kind of man. Eu não entendo esse tipo de homem, aquele tipo de homem, ok? Vamos à frente. But you blank it every day. Not see. O que é isso? Isso é uma construção muito comum nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui nós temos a frase traduzida é você não vê isso todo dia. Ou seja, é uma coisa rara. Não é sempre que a gente vê isso. Desculpa. E é uma frase que é muito usada nesse tipo de contexto no inglês, tá? Para dizer assim, olha, eu não estou acostumado com isso, né? Isso para mim é novo. E esse you aqui
ele é usado mais ou menos na forma que a gente usa a partícula passivadora ser para indeterminar o sujeito. Como é que é isso? Não se percebe, né? Alguém não percebe, só que coloca o ser para indeterminar o sujeito. Esse you aqui, eu não estou falando especificamente de você que está lendo o texto, ou de você que está escutando. Você pode falar isso para dizer de forma genérica. Antigamente, ou em alguns círculos mais formais até hoje, existe o one. One does not see it every day. É o né? Um sujeito indeterminado. Só que caiu muito em desuso no informal, no coloquial. Então, normalmente a gente fala o you. E como é que funciona isso? You not see, negativo do verbo ver. Então, com o you fica you don't see it every day. Mas você não vê isso todo dia, ou seja, é uma coisa que acontece raramente. Tá bem? Próxima, 13. Well, I blank that. E o verbo é uma negativa do remember. Como é que funciona isso? De novo, eu não lembro isso. Se é o eu, a gente já viu várias vezes aqui, não precisa mudar a forma do verbo. I don't, opa, remember that. Eu não me lembro disso. Certo? Continuando. Está quase acabando essa bateria de exercícios para a gente poder chegar à próxima matéria. Por que eu estou fazendo isso, gente? Já expliquei semana passada. Exercício é o que a gente mais tem de eficácia para poder lembrar das coisas, ver tudo sendo feito e a gente também fazer. Então, por isso que eu estou pegando tanto pesado nisso aqui, porque quanto mais repetição a gente vir, quanto mais repetição a gente tiver contato, melhor, tá bom? Então, vamos lá. The whole people blank like a great family. O verbo é feel. Sentir ou sentir-se. Lembra que no verbo preparar, eu já falei uma coisa quase igual a isso? Eu preparo a comida, I prepare the food. Eu me preparo para o teste, I prepare for the test. Então, não tem pronome reflexivo nessa hora. Aqui também não tem. The whole people, as pessoas todas, ou o povo todo, tá? Aqui, na verdade, fala sobre o povo todo como um bloco. Tanto que usa até a palavra whole, né? Que é inteiro. Se sente como uma grande família. O povo todo se sente como uma grande família. Só que aqui não tem esse se do se sente. É o povo todo sente como uma grande família, ok? E aqui, esse the whole people, ele funciona como um bloco inteiro. Não são várias pessoas individuais, é um bloco de pessoas. Então, a gente vai falar sobre o bloco. Se é o bloco, é uma coisa só, é it, não é they. Então, aqui nós vamos entrar com o terceira pessoa do singular. Qual é a equivalência disso no português? Nós podemos falar todas as pessoas se sentem ou todo o povo se sente. São as mesmas pessoas, mas eu estou olhando de formas diferentes. Se eu olho para as pessoas, eu falo no plural. Se eu falo do povo, falo do singular, não é isso? Não dá para falar que o povo se sentem. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu não posso colocar a forma verbal da terceira pessoa do plural, porque a forma verbal aqui está sendo entendida pelo whole people, que é a terceira pessoa do singular. Então, a terceira pessoa do singular vai receber o quê?
feels like a great family. Ok? Bastante importante isso aqui, tá, gente? Não esqueçam disso. Às vezes nós estamos falando de um conjunto de coisas ou de ideias, mas eu estou usando uma palavra que representa o coletivo. A gente aprendeu isso na escola, né? A manada estourou e não a manada estouraram, né? Lembrando do filme do Rei Leão lá. Os animais fugiram, a manada fugiu. Depende, né, de qual é a palavra que a gente vai usar, tá bem? No inglês tem a mesma coisa. Não se confundam com esse tipo de coisa, porque no português a gente não pode se confundir, tá bem? No inglês também não. Número 15. But you blank to not seem. Aqui tá engolindo, tá escondendo uma parte da frase. Por quê? Porque provavelmente isso já foi dito antes. Nós podemos, inclusive, e isso me reforça a ideia de que isso aqui são frases retiradas de um mesmo contexto. Porque a gente pode, inclusive, relacionar com a frase anterior. Por exemplo, para a gente poder entender, pode não ser isso, mas para a gente imaginar que essas duas frases estão ligadas. Por quê? Porque a 15 necessariamente tem que ter uma frase antes dela. Vou te explicar por quê. Mas você, not seem, o verbo to seem é o verbo parecer, aparentar, ok? Dar a aparência de alguma coisa. Então, aqui é o não parecer. Então, aqui nós temos o you, segunda pessoa do singular, não mexe na forma principal do verbo. You don't seem to. Mas você não parece, ok? Esse to aqui está fazendo uma referência à frase que vem antes. Mas você não parece fazer alguma coisa. Então, a gente, para entender a frase toda, é mais ou menos igual ao português, né? Se eu disser para você assim, ah, mas você não parece. Não parece o quê? Né? Não parece estar aproveitando a companhia de alguém. Não parece estar gostando daqui. Não parece ter aprendido um monte de coisas, né? O que que vai determinar o que que não parece? A frase anterior. Então, vamos pensar aqui para efeito de imaginação, para efeito de entendimento só da frase. The whole people feels like a great family, but you don't seem to. Ou seja, o povo todo se sente como uma grande família, mas você não parece sentir, né? Então, esse sentir, ele está lá atrás na frase anterior. Mas a ideia aqui é justamente economizar palavras, assim como a gente economiza no português. Eu gosto muito de fazer isso, por quê? Porque não dá para a gente imaginar que é uma coisa completamente nova no inglês. Se nós entendermos que são coisas que nós já vimos no português e precisamos passar a ver que também existe uma outra língua, é muito mais fácil para a gente relacionar, né? Ah, eu estou muito feliz por você. É, não parece. Não parece o quê? Depende da frase anterior, não é isso? Então aqui, but you don't seem to, mas você não parece. Não parece o quê? O que quer que esteja sendo dito na frase anterior. Eu posso imaginar, a 14, para facilitar o entendimento, as pessoas todas, ou o povo todo, se sente como uma grande família, mas você não parece se sentir, ok? Então esse to aqui é para identificar, para remeter a uma ideia anterior. Mas aqui o interessante é a gente lembrar sempre segunda pessoa do singular. Entra como don't, né, que é o verbo auxiliar da maioria das vozes, não é does, é don't, não é doesn't, é don't. You don't seem to, ok? Próxima, temos aqui o número 16. It blank a soul to it all. E o verbo é to give. O verbo é dar.
Isso dá uma alma para isso tudo, tá? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, isso dá o quê? Uma alma. Para quem? Para quê? Para isso tudo, ok? Então, aqui, o verbo to give vai entrar com a terceira pessoa do singular, porque, afinal de contas, o it, isso, né, é a terceira pessoa do singular. Então, nós vamos meter como gives. It gives a soul to it all. Próxima. Estamos chegando já ao finalzinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Número 17. Está chegando no final, é mais complicado. These things, blank, you. E o verbo é negativo do ajudar. Not help. Ou seja, eu aqui estou dizendo que estas coisas não ajudam você. Qual é o sujeito de ajudar? Coisas. Coisas, elas, terceira pessoa do plural. O que vai acontecer? Don't help. These things don't help you. Ok? Próxima. Diminuir aqui um pouquinho. Pronto, já melhorou. Vê se consegue manter na mesma página. You, blank, till then. Ponto. E aqui é a negativa do verbo live, que é viver. Meio feio isso aqui, mas tudo bem. Vou tirar aqui de uma vez. Você não vive até então, até lá, até aquele momento, tá? Isso aqui é uma daquelas referências que a gente faz que, mesmo falando de um momento futuro, a gente usa o verbo no presente. Então, aqui, negativa de viver para you, you don't live till then. Você não vive até lá, ok? 19. I blank be quiet. Believe me, not think. Então, eu não penso, não acho que ela, mais ou menos, ou esse quiet aqui é uma questão de ênfase, né? Ela não acreditou direito em mim, né? Believe, acreditar, nesse caso aqui o verbo está no passado, ou seja, ela não acreditou direito em mim. Eu não acredito, eu não acho, né? I don't, e aqui eu já acabei escapulindo da resposta, desculpa, mas I don't think she quite believed me. Ou seja, eu não acredito que ela acreditou direito em mim. Ok? Esse quite aqui é uma forçaçãozinha de ênfase de sentido. E o número 20, para terminar. He blank in night work. Not believe. O que é isso? Ele, né, terceira pessoa do singular, não acredita em trabalho noturno. Night work, trabalho da noite. Então, ele não acredita em trabalho noturno. Como é que isso funciona? O not pro ele fica doesn't. E aí nós temos o verbo normal, porque a marca da terceira pessoa do singular foi para o verbo auxiliar.
como está na negativa, ok? Então, he doesn't believe in night work. Meus queridos, eu vou fazer o seguinte, nós hoje vamos parar um pouquinho mais cedo, porque falta pouco tempo para terminar a aula e eu não vou ter que fazer muita coisa, ter que tentar dar muito conteúdo em pouco tempo para vocês, para não ficar tudo quebrado no meio, ok? Então, daqui para frente, nesse momento eu vou parar, a gente terminou toda a parte dos exercícios de presente que eu tinha para vocês nesse momento, tá? Depois vai vir mais coisa, mas não é agora. E a próxima aula a gente vai dar uma olhada com mais calma na parte de passado, ok? Não sei se eu vou conseguir, eu estou pensando aqui em gravar uma aula para vocês só sobre isso, adicional, já que eu estou devendo 2 aulas para vocês ainda, tá bem? Eu não vou entrar muito no assunto que eu comecei a falar para vocês no grupo, por causa da questão de eu não pedir pagamento, mas isso eu vou resolver com vocês no grupo depois, tá bem? Por enquanto a gente fica por aqui. Vou parar aqui de compartilhar. E eu acredito que a gente conseguiu cobrir uma quantidade bem grande de exercícios de presente. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, voltem para isso, voltem para a explicação, voltem para os exercícios, para vocês terem bem marcado isso, ok? E eu vou ver se eu consigo montar uma aula sobre passado para vocês, uma aula teórica, e depois eu lanço para vocês assim que eu puder, tá bem? Muito obrigado mais uma vez, obrigado por acompanharem, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço.